Paz e graça, meus queridos, como é que estão vocês? Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Queridos, nós vamos falar sobre hoje, no segundo tema, não farás para ti imagem de escultura. Não farás para ti imagem de escultura. O tema de hoje é, não farás para ti imagem de escultura. Veja que a Bíblia diz, então falou Deus todas essas coisas, essas palavras, dizendo, eu sou o Senhor, teu Deus, que tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outro Deus diante de ti, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma coisa semelhante de que há em cima do céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Nem te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos milhares que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Queridos, muito bem. Nós podemos observar que Deus é o único, a Bíblia fala que Jesus é o único mediador entre Deus e o homem. Há só um mediador entre Deus e o homem, a saber, Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Podemos observar que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabemos que só existe um só Deus. Um só Deus. Demônios existem muitos, né? Mas Deus existe um só. É bom lembrar que Deus, ele é trino. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Até aí, tudo bem. Você sabe que cada um tem uma função no reino de Deus, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Cada um tem uma função no corpo de Cristo. Cada um tem uma função que opera na igreja, na esfera da igreja. E Deus falou, querido, o seguinte, eu sou o Senhor teu Deus, que tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terá outros deuses diante de mim. Às vezes, não é somente um Deus, uma imagem, uma estátua, né, um boneco, como diz a própria palavra, feito por mãos humanas. Não somente isso, mas o ídolo do seu coração. Não terá outros deuses diante de mim. Às vezes as pessoas idolatram um time de futebol. Quantas vezes já vi matéria, né, sobre isso, algo científico, né, cientistas falando com produção bastante científica, aonde pessoas que adoram um time, adoram jogadores, alguns adoram artistas de cinema, outros adoram personalidades, celebridades, e os mesmos recebem adoração. Os mesmos recebem o louvor do homem, enquanto está totalmente contrário à palavra de Deus. Não terá outros deuses diante de ti. Agora, perceba bem que Deus é aquilo que toma lugar no seu coração. A idolatria, por isso que nós temos que derrubar tudo que é tipo de porte ídolo da nossa vida. Tudo aquilo que você faz, um altar de adoração. Tudo aquilo que você faz como o motivo da adoração. E às vezes pode ser uma coisa tão camuflada, tão sutil, tão astuta que você não se dá conta. Perceba que, por exemplo, tem 2 casos na Bíblia que você vai ver o quanto foi importante, né? É uma forma de idolatria. Foi o caso de Ana
né, que ela não possuía filho, a mãe de Samuel, só que a sua base era apenas, ela vivia em torno do sentido de ter filho. É tanto que o Cana fala, minha filha, eu valo mais do que 100 filhos, né? Por quê? Porque Ana vivia oprimida, e perceba que era uma santa mulher de Deus, uma mulher extraordinária. Você vai ver a vida de Ana, uma mulher fora da caixa, cheia da unção do Espírito Santo, mas só que estava com o mindset errado espiritual. Porque ela fazia tudo em torno do filho, vivia do filho que não tinha, que era que, digamos assim, que até então nem era promessa. Porque ela queria o filho, mas ela andava com comiseração, com lamúria, com autopiedade, com complexo de inferioridade, com vitimismo, né, murmurando. E Deus não gostou daquela situação de Ana. Agora perceba que quando ela entrega a Deus aquele ídolo, aquele desejo, né, Deus ele vai e opera poderosamente na vida de Ana. E Ana se transforma em uma grande mulher, daí Deus dá mais filhos a ela. Por quê? Porque ela entregou aquele ídolo. Não somente os ídolos, que nós sabemos que de bate-pronto, que já é coisas, né, do maligno, né? Imagem de escultura, respeito aos nossos amigos, né, irmãos católicos. Agora, nós não participando dessa prática, não. A nossa regra de fé é a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada. Agora, isso não significa dizer que nós vamos desrespeitar a opinião das pessoas. Desrespeitar a opinião das pessoas. Claro que não. Não terá outros deuses diante de mim. Não terás outros deuses diante de mim. Então, o Deus, qual o seu Deus? Né? Às vezes a pessoa pensa e sonha em passar um concurso público. A pessoa pensa e sonha em ter um filho. A pessoa pensa e sonha em ter um carro, né? Por aí adiante. Você vai ver também, queridos, tudo aquilo que você tira o foco de Deus e coloca para as coisas, né, passa a ser um ídolo. Passa a ser um ídolo. O caso de Ana. Ana, em outras palavras, fazia aquele desejo ardente de querer ter um filho, um ídolo. Essa que é a verdade. Agora, perceba bem. Claro que Deus quer que você sonhe, que você planeje. Agora, queridos, Deus ele quer participar dos seus sonhos. Deus quer que você conte tudo a Ele. Deus quer que você seja uma pessoa aonde você vai ter essa participação com Ele. Deus gosta de participar das coisas. Deus quer participar das coisas. Deus quer que você, né, chame Ele. Deus quer se relacionar com você. Ele quer ter uma participação contigo. Ah, pastor, meu sonho é ter uma bicicleta. Chame Deus. Deus, eu oro, peço que o Senhor vá, que o Senhor me abençoe para que eu tenha bicicleta. Enfim, não importa. Não é questão do tamanho do sonho. É questão de você envolver Deus no sonho. Né? E a Bíblia fala o seguinte: não farás para ti imagem de escultura, nem algumas coisas semelhantes do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Ou seja, nada, né, devemos fazer para adorar esse tipo de coisa. Né? Nada. Imagem de escultura nenhuma. Porque, queridos, a idolatria é como um Deus com pecado para feitiçaria. A idolatria, muitas pessoas, elas não sabem, principalmente os nossos irmãos, né, católicos, mas eles não sabem que a idolatria para Deus é como um pecado de feitiçaria. Né? E a nossa oração é que Deus venha ter misericórdia e abrir os olhos dessas pessoas para que venham ver o verdadeiro sentido da coisa. Conhecereis a verdade vos libertará. Daí você vai ver muitas pessoas, né, que se convertendo, né, porque Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por Jesus. Jesus é o único caminho. Claro que Deus é Deus misericordioso. Às vezes as pessoas estão lá, pessoas sinceras, pessoas honestas e sinceras, que está dando o melhor de si,
né, na prática religiosa, seja católica, seja qualquer outra espécie de religião, mas só que Deus não se agrada com tal prática. Deus, ele até entende a pessoa, porque a pessoa está colocando o coração ali genuíno, verdadeiro, embora esteja na prática errada, mas Deus não aceita o pecado. Deus ama o pecador, né? Então, porque Deus, ele não quer que as pessoas façam imagem de escultura e nem tenha outros deuses, né? Porque, queridos, o ponto central, nós não devemos ter ídolos, né? Seja aí esses ídolos propriamente dito, né? Santo isso, santo fulano, santo beltrano, nada disso, né? Que nós sabemos que são demônios, que os demônios eles se apropriam de uma imagem para poder receber a honra e a glória que é devida, somente devida a Deus, né? Por exemplo, nós temos aqui no Brasil duas criaturas que foram canonizadas como santos, né? Duas criaturas que foram santificadas, entre as palavras, entre aspas, pela Igreja Católica, sabendo que os santos somos nós. É como diz a música, o santo da igreja somos nós. O santo da igreja somos nós. Porque nós fomos redimidos, né, pelo sangue de Jesus. Muitos santos, você pode olhar muito santo, quer ver um santo? Vá para a igreja evangélica, né? Vá para... veja, né? O Espírito Santo vai testificar com você. Pessoas santas, pessoas que andam segundo o coração de Deus, né? Pessoas, e quando eu falo santos, não falo pessoas perfeitas. Jesus fala, sede santos porque eu sou santo, né? Não são pessoas perfeitas. Eu trago a ideia que perfeição nós só vamos ter na eternidade. Não, ninguém é perfeito enquanto homem, ser humano. Agora você busca a perfeição. Agora, que somos santos sim, porque é o sangue de Jesus. Certa feita, eu estava olhando uma árvore e a árvore tem aquelas flores frondosas, bonitas, e dali aquelas flores tinham, cada flor tinha uma abelhazinha tal que ficava ali, com o seu néctar, com mel, e aquela árvore frondosa, bonita e cheio de flores. E o Espírito Santo me fez ver que aquela árvore como se fosse o corpo de Cristo. Cada flor como se fosse a igreja. Cada abelha como se fosse ali o pastor, né, um anjo da igreja, né, o Espírito Santo. E a nossa visão como se fosse Deus olhando ali a sua igreja bela, perfeita, linda, exalando o amor de Cristo. Então, queridos, a igreja somos nós. É porque eu defendo a ideia que a igreja ela faz parte, ela é um país. Vamos supor que a igreja ela é um estado, um país que faz parte de um continente. Por exemplo, o Brasil não faz parte da América do Sul? Muito bem, entenderam? Agora, a igreja é como se fosse o Brasil, né, fazendo parte do mundo. Agora, divididos em fragmentos que ao todo formam a igreja. Daí você vai ter crente na América do Sul, na América Central, na América do Norte, na Oceania, na Ásia, na África, na Europa, né? Enfim, nos 7 continentes, vocês vão ver crente lavado e redimido pelo sangue de Jesus, em toda a esfera da sociedade. Por quê? Porque a igreja, somos nós. A igreja, nós somos a igreja, o corpo de Cristo, lavado e redimido pelo sangue de Jesus, né? Comprado pelo sangue de Jesus. Um insight que eu tive foi uma vez que eu furei o dedo no espinho e saiu uma gota de sangue. O Espírito Santo falou comigo o seguinte, sentindo no meu coração: se uma gota de sangue foi e é necessário para purificar o mundo todo, que dirá 13 litros de sangue derramado na cruz do Calvário, porque a Bíblia fala que nós fomos comprados por bom preço, e o preço do sangue
de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Nazareno. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, meu amado, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma coisa semelhante que há em cima dos céus, nem debaixo da terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. A adoração, ela tem que ser exclusivamente para Deus. A adoração, ela tem que ser exclusivamente para Deus. E quando eu me refiro à adoração exclusivamente para Deus, por quê? Porque eu vejo também pessoas querendo adoração. Homens, né? Homens que eles querem ser adorados, mulheres que querem ser adoradas, né? Que querem ter você vai ver isso muito em Roma, né? Aqueles reis excêntricos, né? Querendo ser adorados. Você vai ver muito isso em algumas religiões, onde tem figuras querendo ser adoradas, e toda a honra e toda a glória tem que ser dada a Jesus. É daí que há muitas coisas que você pode perceber que tem muitas comunidades, até mesmo evangélicas, que começam a se desestruturar quando as pessoas, elas, em vez de dar glória a Deus, ele dá glória a Deus a um líder, dá glória a Deus, né, glorifica ao líder. Não quer dizer honrar o líder, claro que não estou dizendo isso. Elas enaltecem, né, alguém que está, algum ministro de louvor. E aí, Deus não divide sua honra com ninguém, queridos. Toda honra, toda glória se dá a Jesus. Toda honra, toda glória seja dada a Jesus, no sentido de louvor e adoração, né? Não que você não vai honrar as pessoas. Jesus mandou você honrar as pessoas. Teve uma pessoa, uma pastora, que nem sabe o que é isso. Honrar uns aos outros. Eu falei, meu Deus do céu, o que honrar uns aos outros é você preferir honra, como diz a palavra. É você dar o privilégio a outra pessoa. Não sabe distinguir a honra da adoração, né? Então aí fica difícil. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima do céu, nem debaixo da terra. Então perceba que a adoração não é apenas você adorar a imagem de escultura, que também está errado, que também, né, quando já vi relatos de milhares, milhões de pessoas que aceitaram Jesus e tinha um santo que era devoto de cabeceira, e a pessoa quebrou aquele santo porque ela reconheceu, o Espírito Santo falou no coração dela que ela não precisa mais daquele santo para poder chegar a Deus. E assim tem que ser, e assim que será. Não te curvarás a ela, nem a servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares ao que me amam e guardam os meus mandamentos. Né? Perceba bem, queridos, não te curvarás a ela. É inadmissível, né, as pessoas ficarem com esse negócio também que alguns preceitos humanos que estão aí hoje, de filosofia, sobretudo orientais, né? Cristão não pode ter signo, queridos, ficar com o negócio de signo. Não, em absoluto. Cristão não pode. Eu sou aquariano, eu sou de touro, eu sou lá das tantas lá. Está repreendido em nome de Jesus. A minha vida pertence ao Senhor Jesus. Tá o ano do boi, é ano do tigre, é o ano da águia, é o ano disso, voltado pelo calendário esotérico oriental, né? E tem crente que vai nessa onda, queridos, pelo amor de Deus. Aonde é que nós vamos parar? Aonde é que nós vamos chegar? O ímpio, queridos, o que o ímpio faz, né? Não está dizendo nada. São obras do ímpio. A Bíblia fala que os ímpios têm obra de ímpios. Labão tem obra de Labão. Né? Labão tem obra de Labão. Ímpio tem obra de ímpio. Mas o cristão, ele tem que se proceder como cristão, gente. É inadmissível um cristão ficar com horóscopo, né? Seja ele adolescente ou não, ficar com
ano isso, ano daquilo, baseado em seitas orientais, né? Ficar orando, olhando astrologia. Pelo amor de Deus, gente, não tá vendo que isso é pecado, não tá vendo que isso desagrada a Deus? Ah, pastor, não tem problema nenhum, tem problema sim, senhor. Tem problema sim, senhor. Ah, pastor, mas minhas colegas fazem, problema dela, ela serve a Deus, ela é uma cristã verdadeira. Ah, os meus colegas fazem, ele é um cristão verdadeiro? Não, acabou. Você tem que ir de acordo com a palavra de Deus. Pois é, pastor, mas eu não encontro sentido na vida. Pois é, você só nega a fé. Pois é, pastor, mas eu não, a Bíblia não me fala comigo. Pois é, você não ora, você não lê, você não pede entendimento, o Espírito Santo pode estar contigo. E a Bíblia para você é um livro frio, é um livro arcaico para você. Porque tem muitos aí, né, que a Bíblia precisa ser atualizada. Não, a Bíblia ela é mais atual do que tudo na vida, queridos. A Bíblia não precisa ser, a Bíblia pode ser contextualizada sem você perder os dogmas pertinentes, coerentes, os marcos da palavra. Não. Agora, a Bíblia ser atualizada jamais. A Bíblia é mais atualizada. Se Jesus voltar daqui a 1 milhão de anos, a Bíblia é mais atual daqui a 1 milhão de anos, né? Ou seja, a Bíblia ela é super atual. Agora, continuando, o que nós podemos ter, queridos, é tirar esses deuses do nosso coração, né? Daquilo que o homem se torna escravo, daquilo que ele se torna servo. E um Deus pode ser um vício, né? Um Deus, a idolatria pode ser um vício que a pessoa tem, né? Um vício que tem dominado a vida da pessoa. Porque o cristão ele tem que ser livre. Olha que Deus fala que eu sou o Senhor que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. A Bíblia fala de que alguém é servo, é servido, né? E que alguém é vencido se torna servo. Se o cara é vencido pela maconha, ele é servo da maconha. Se o cara é vencido pela cocaína, ele é servo da cocaína. Se o cara é vencido pela pornografia, ele é escravo da pornografia. Se o cara é vencido pelo vício, ele é escravo do vício. Se o cara é vencido pelo jogo, ele é escravo do jogo. Se o cara é vencido pela confusão, pela briga, ele é escravo da briga, né? Se o cara é vencido pela porfia, ele é escravo da porfia. Então o cristão, ele tem que ser diferente. Ele tem que colocar aqueles calos nas mãos, frutos. O cristão não é aquilo que, né, ele não pode ser vencido pelo pecado, ele tem que ser um dominador do pecado. O cristão não pode ser dominado pelo pecado. Seja ele católico, cristão, protestante, de qualquer ordem, né? De qualquer ordem. Por que, queridos? Veja bem, eu vou falar o seguinte, que tem salvos, porque as pessoas vão ser salvas. A salvação só há pelo meio do nome de Jesus e por Jesus. Agora, tem pessoas que nunca ouviram falar de Jesus e vai ser salva. Sabe por quê? Pelo sangue de Jesus, porque o sangue de Jesus ele perpassa toda a época, todo desde o Adão até Eva. Se as pessoas elas tiveram o temor a Deus, o sangue de Jesus vai resgatar aquelas pessoas e não vivendo na prática do pecado. Então, por quê? Porque o sangue de Jesus purifica o homem. Esse é um entendimento baseado, né, em Salmo 19 e dentre tantos outros relevantes. Agora, o que acontece é o seguinte, mas aquele que conhece Jesus e vive na prática do pecado, Jesus vai falar, apartai de mim, maldito, que eu não vos conheço. A gente precisa nos estruturar, organizar, né? Pôr em ordem a nossa vida, pôr em ordem as nossas vidas, pôr em ordem aquilo que Deus ele fala conosco, né? Aquilo que Deus ele fala com as nossas vidas. Então, Deus ele quer que nós façamos isso. Deus quer que possamos ser pessoas a qual o nome dele vai ser glorificado. Porque, queridos, o cristão, ele é perfeito em toda a sua obra.
O cristão, ele é perfeito em toda a sua obra. Eu vejo cristão sempre como vencedor. Não tem como cristão, o verdadeiro cristão, ele ser perdedor, não. Se ele for para lá, se ele for, eu como falei, se ele ganha, ele é vencedor. Se ele perde, ele é vencedor. Porque Deus é o perfeito juiz e Deus é que dá, queridos, a recompensa. A Bíblia fala que a honra não vem do Oriente nem do Ocidente, vem do Senhor dos Exércitos. Aí você vai ver aqui alguns preceitos, né, da palavra do Senhor. Honrar teu pai e tua mãe para que te prolongue os teus dias na terra e o Senhor teu Deus te dá. A questão aqui, queridos, honrar o seu pai é você respeitar seu pai e sua mãe, né? Não xingar, não ter esse litígio. Hoje em dia nós vivemos uma cultura onde pais querem matar os filhos e filhos também querem matar os pais, não se respeitam mais. E principalmente o filho, ele tem que respeitar os pais, né, nas devidas proporções. Porque muitas pessoas pegam esse versículo para poder colocar terror, pavor e medo nas pessoas, né? Tem pais e mães que são desnaturados, né? E o filho precisa honrar, sim, amar, mas tem uma postura. É como qualquer outro nível de relacionamento, como o marido, né, que é abusador, o marido cruel, o marido tirano, tudo isso você vai ver as pessoas falando aí, né, na própria televisão. O que você precisa fazer é orar, buscar Deus. Não matarás, né? Deus fala, não matarás. E com tudo isso, queridos, o matar é dentro do coração. Porque se você pensa que matar é apenas pegar um revólver, uma arma branca, uma arma de fogo e matar alguém, ou com suas próprias mãos, você está enganado. Meio de engano. Matar quando você mata no seu coração. Você tem ódio no seu coração. Muitas pessoas que nunca cometeu um delito, né, e viveu sempre na igreja, vai para o inferno. Por quê? Porque matou no seu coração. Não adulterarás. O adultério, queridos, é a promiscuidade. E o adultério é quando a pessoa também não comete o ato, mas quando a pessoa ela deseja aquilo que é do outro. Não somente a pessoa, mas o que o outro tem, né, é um adultério também. Se daí não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, o teu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem a coisa alguma do teu próximo, né? Claro que também serve para o homem, só que geralmente é o homem, mas hoje em dia, como está tudo avançado, mas geralmente é o homem que vai cobiçar a mulher, não a mulher que vai cobiçar o homem, o homem que cobiça a mulher. Mas também se dá para as mulheres, né? Embora seja algo que seja bastante. Não seja regra. A regra é que o homem ele cobiça a mulher. Vamos falar a verdade, né? Não furtarás. O furtar também, queridos, é subjetivo. Se Joãozinho, Mariazinha, né? Mariazinha, ela deseja essa caneta. No coração dela, ela deseja essa caneta, mas ela quis furtar essa caneta, ela não conseguiu. Ela não consumou o ato, mas ela, no seu coração, pecou diante de Deus, né? Não dirás falso testemunho contra teu próximo. Isso é sério, queridos. Isso é sério. A maledicência. A maledicência. A maledicência é algo que nós temos visto no dia de hoje, né? A maledicência é um pecado terrível. A maledicência é um pecado onde as pessoas ela atribui a boca a Satanás. Todo maledicente, queridos, ele empresta a boca a Satanás. Por isso nós devemos sim analisar. Nós devemos sim ver a situação. Nós devemos sim, o julgar não, mas analisar, a Bíblia dá o direito de analisar.
Julgar não, você não vai julgar as pessoas. O julgamento, quando você dá uma sentença às pessoas, onde as pessoas elas estão sem percepção de defesa e já foram condenadas e você não oferece nada para que as pessoas venham se defender ou você vem fazer algo para aquela pessoa. Por isso que o reino de Deus é diferente. O reino de Deus, você vai orar pela pessoa. Mas pastor, fulano de tal é terrível, aprontou. Sim, mas você precisa amar aquela pessoa. Você precisa declarar para aquela pessoa. Tem que ter oração por todos. Inclusive, Jesus falou, orai inclusive pelos vossos inimigos, aqueles que vos maltratam e vos perseguem. Assim serei conhecido como filho do meu Pai. Você tem que orar, você tem que... Você não jamais vai aceitar aquela atitude perversa e mal daquela pessoa. Não, nem Deus aceita. E Deus resiste o soberbo. Mas você tem que amar aquelas pessoas, né? As pessoas que dão falso testemunho são pessoas maldizentes, pessoas caluniosas. E o apóstolo Paulo fala que muitos desses virão nesses dias. Nós devemos ter muito cuidado. A questão do sábado, queridos, realmente, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sábado, queridos, para quem gosta de trabalhar com o sábado, é muito bom. Nós temos aí os adventistas. Só que Jesus, ele ressuscitou no domingo. E a Bíblia fala, quem faz caso do dia faz. Ou seja, não é errado, querido, as pessoas guardar um dia para Jesus. O problema dos adventistas é que eles fazem isso uma regra crônica, né? Eles estão errados? Não. Mas qual o erro dos adventistas? É que ele faz isso uma regra crônica, né? Você pode fazer um caso de um dia, do sábado, do domingo, para separar, para adorar a Deus em comunidade, em família, em totalidade, porque todos os dias Deus fez para adorar o Senhor. Agora tem comunidade que gosta de um certo dia, os batistas, presbiterianos, a maioria das igrejas esmagadora prefere o domingo, né? Outras igrejas já ouvi falar que prefere a sexta, outras igrejas preferem a quarta, enfim, né? E os adventistas eles têm essa questão do sábado, né? Mas é uma questão dele e respeita-se. Então, queridos, não fará parte de imagem de escultura. Coloque Deus no seu coração, que Deus venha ser o árbitro do seu coração. Que você venha estruturar a sua vida, organizar a sua vida, pôr em ordem, limpar toda a sujeira e colocar a ordem espiritual na sua vida para que o nome do Senhor venha ser glorificado, para que o nome do Senhor venha ser bendito, para que o nome do Senhor venha ser exaltado. Amém? Você do YouTube, Deus abençoe a vocês poderosamente, que essa mensagem venha falar ao seu corpo, a sua alma e também o seu coração, e que o nome do Senhor venha ser glorificado, exaltado para todos sempre na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Vocês aí do YouTube,